Oi, eu sou o Felipe. Tradicionalmente, o comunismo, principalmente na sua vertente marxista-leninista, tratou a igreja e a religião como obstáculos para a revolução. Tem um histórico enorme de confronto entre a igreja tentando controlar a cidade dos homens e o comunismo tentando extinguir a igreja. Historicamente, os dois viveram igual gato e rato, o que por si só daria um vídeo interessante. Ainda assim, algo muito estranho aconteceu depois da Revolução Cubana, porque comunismo e catolicismo se misturaram de um jeito muito doido. E não, eu não tô falando do comunismo cristão. Dessa vez, eu ainda vou soltar um vídeo sobre isso. Eu quero falar sobre as cidades de Valle Grande e La Higuera, na Bolívia, onde parte da população passou a rezar e pedir milagres a um tal de San Ernesto. No vídeo de hoje, eu vou te contar como Che Guevara virou um santo católico. Vem comigo. 9 de outubro de 1967, um cadáver é exibido numa lavanderia hospitalar na cidade de Valle Grande, na Bolívia. Os olhos entreabertos e a barba espessa chamam a atenção. Os flashes dos jornalistas disputam o espaço com os soldados armados, uma imagem que só poderia ser um sinal divino. Para entender como essa cena macabra foi a semente que floresceria num culto estranhíssimo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a terra dos nossos hermanos. Che Guevara, que tinha nascido na Argentina, estudou medicina por lá mesmo, mas depois de se formar, viajou pela América Latina vendo a pobreza e a exploração dos trabalhadores de perto, algo que, segundo ele, teria sido um dos motivos para as suas inclinações socialistas. Em 1954, Che Guevara estava na Guatemala, enquanto o governo de Jacobo Arbenz entrava em colapso. Arbenz tinha sido eleito presidente em 1950 e defendia uma reforma agrária para enfrentar um dos maiores problemas do país, a concentração de terras, principalmente em mãos estrangeiras. A lei, aprovada em 1952, mirava principalmente grandes propriedades improdutivas e terras arrendadas, que poderiam ser distribuídas a camponeses pobres. E o governo tomaria a terra, mas pagaria indenização em títulos. E quanto pagaria? Eles usariam como base o valor que os próprios donos declaravam para fins fiscais. O problema é que essa nova regra atingiu em cheio a United Fruit Company, uma empresa norte-americana com enorme poder na Guatemala, já que era dona de quase metade de todas as terras aráveis do país. Mas mais do que isso, uma prática da United Fruit era manter terras propositalmente improdutivas. E isso tinha duas funções. A primeira era econômica, impedir concorrentes de plantar banana perto das áreas controladas pela empresa. E a segunda era agrícola mesmo. Banana sofria com doenças e a empresa alegava que precisava de terras de reserva para trocar áreas afetadas por novas áreas produtivas. Resumindo, fizeram do país o quintal deles. E só os conflitos em que essa empresa esteve envolvida daria um vídeo longo e muito interessante, é doideira. O governo Arbenz olhou para essas terras paradas e disse: se ela não for usada para cultivo, entra na reforma agrária. Em 1953, o governo expropriou quase 100 mil hectares de terras da empresa. Em 1954, anunciou a tomada de mais de cerca de 70 mil. E assim, cerca de 75% de todas as terras da United Fruits foram expropriadas, para você ter uma noção de quanta terra improdutiva eles tinham. Obviamente, a empresa insistiu que a compensação era injusta, mas o governo guatemalteco respondia que as terras estavam improdutivas e que a reforma era um assunto de soberania nacional. E aí você já imagina para onde essa história foi. O governo dos Estados Unidos passou a tratar o Jacobo Arbenz como um risco comunista, principalmente porque estamos falando do período de Guerra Fria. Apesar de que esse documento de 1952 da própria CIA admite que o Arbenz não era de maneira alguma comunista, tampouco se alinhava com os soviéticos, e que o objetivo de Arbenz era estabelecer uma democracia moderna através de reformas sociais. Repito, palavras da própria agência de inteligência americana. A propósito, já que estamos aqui, esses documentos do próprio Departamento de Estado comprovam que em 1953 a CIA assumiu oficialmente operações para derrubar o governo da Guatemala. E a cara dessa operação, que no final custaria 3 milhões de dólares, foi Carlos Castillo Armas, um coronel do exército da Guatemala que já tinha fugido do país por uma tentativa de golpe frustrada em 1949. A CIA virou basicamente o sugar daddy do cara, deu 89 toneladas de equipamento e armas
treinou um exército particular de 85 homens em Honduras e El Salvador, além de treinamento de guerra psicológica e subversão. E em 27 de junho de 1954, Jacobo Arbenz renunciou depois que a mesma CIA, através da Operação PB Success, apoiou a invasão de um pequeno grupo armado liderado por Carlos Castillo Armas, alegando que a permanência de Arbenz causaria apenas uma intervenção maior dos Estados Unidos. Estados Unidos esse que, para provar o seu ponto, bombardeou uma fortaleza na cidade da Guatemala, sem vítimas, mas como quem diz, ó se eu quisesse. Para o Che Guevara, a queda do Arbenz mostrava que eleição e democracia tinham um limite. Qualquer reforma moderada seria interrompida se mexesse no bolso e na influência dos Estados Unidos. E como diriam grandes apresentadores do entretenimento contemporâneo, foi nesse momento que virou a chavinha na cabeça do Che Guevara. Em 1955, no México, ele conheceu uma dupla de irmãos que amavam charutos e Adidas. Raul Castro aproximou Che Guevara do grupo de cubanos que planejava voltar armado para Cuba e derrubar Fulgêncio Batista, então ditador de Cuba desde o golpe de 1952. Pouco depois, Che Guevara conheceu Fidel Castro e a conversa entre os dois atravessou a noite, viraram BFF. Alguém ainda usa essa expressão, BFF? Enfim, Fidel explicou a expedição que estava preparando e Che Guevara, ainda marcado pelo caso da Guatemala, viu naquele plano uma resposta prática à conclusão que tinha tirado lá em 1954 sobre reforma versus luta armada. Ele entrou no movimento 26 de julho, que tinha esse nome em lembrança ao ataque ao quartel Moncada, um dos maiores símbolos da luta armada, primeiro como médico da expedição, mas logo passaria a ser um dos comandantes da guerrilha que tomou o poder em 1º de janeiro de 1959. Depois de Cuba, Che Guevara tentou levar a luta armada para outros lugares. A campanha no Congo fracassou por discordâncias internas e ele levou suas ideias para Tanzânia. Também deu errado e ele levou para Praga, na Tchecoslováquia, que na época já era uma república socialista, e passou a preparar uma nova frente na América do Sul. A Bolívia parecia o lugar mais estratégico porque ficava no centro do continente e podia servir como ponto de partida para espalhar a guerrilha para países vizinhos. Assim, em novembro de 1966, um tal de Adolfo Mena González chegou em La Paz. Era um Che Guevara disfarçado, sem barba e com documentos falsos. E aí sim, o seu plano deu tudo errado de novo. A região que ele escolheu ficava isolada e ficava longe dos setores sociais mais organizados do país. O cara falou e falou e falou de revolução e as tiazinhas do interior diziam: tá bom, meu filho, o café já tá passando, você vai querer um bolinho de milho? Pelo menos é o que eu imagino que elas disseram antes de descobrir que se tratava de demônios comunistas com rabo e chifre que queimam padres em praça pública. Os mineiros bolivianos, que se tratam de trabalhadores de minas de carvão, mesmo que seja muito engraçado imaginar um boliviano falando "Uai, você tá bom?", até tinham uma tradição de luta política, mas a guerrilha ficou distante deles, e os camponeses da área também não aderiram como Che Guevara esperava. O grupo tinha bolivianos e cubanos, mas combatentes de vários países diferentes, o que cheirava muito mal numa época tensa de espionagem e influência estrangeira. Che Guevara comandava a ação militar e precisava de apoio político local para transformar aquela base numa força maior. Só que esse apoio começou fraco, principalmente por brigas internas. Como sempre, né? Vocês já ouviram aquela piada? Um avião cai numa ilha deserta com 2 comunistas. Quando o resgate chega anos depois, a ilha tinha 2 partidos comunistas. Mário Monge, secretário-geral do Partido Comunista Boliviano, entrou em choque com ele sobre o controle do movimento, já que ele queria dirigir a parte política da operação, enquanto Che Guevara, desiludido com o caso da Guatemala, lembra, queria manter o comando e o foco na guerrilha. Bala ou diplomacia? Não encontraram um meio termo e a campanha foi prejudicada logo no começo. Além disso, os moradores da região, obviamente, olhavam para os guerrilheiros com medo. No papel parece bonito você se enxergar como o herói que vai salvar aqueles trabalhadores da opressão, mas da perspectiva daqueles camponeses, os comunistas eram apenas homens estrangeiros armados com um papo estranhíssimo de tomar o poder, e o governo boliviano se aproveitou muito dessa imagem. Mais de 90% da população era católica, e se você contar os protestantes da época, pode colocar uns 95% da população sendo cristã. A propaganda oficial apresentava o grupo como uma ameaça estrangeira, mas comunistas eram muito mais assustadores do que isso. Os guerrilheiros eram representados como homens contrários à fé cristã. Não só porque em 1937 o Papa Pio XI emitiu uma carta encíclica condenando o comunismo ateu, mas também porque uma das primeiras coisas que os irmãos Castro fizeram em Cuba não foi fazer trocadilho e segurar o riso, mas
fechar escolas católicas, uma vez que toda a educação passou a ser estatal. E, claro, expulsar padres. Mas, Felipe, isso é propaganda ocidental! Não, não é não. É consenso histórico até entre historiadores marxistas. Lá no Marxist.org tem jornal da época anunciando que em um único dia 135 padres foram exilados na Espanha. E aí eu preciso fazer um breve disclaimer aqui de que os padres foram acusados de serem terroristas, de literalmente plantar bombas, distribuir propaganda americana, etc. Mas essa é a versão do governo, de que eles tinham 135 padres terroristas. Para esse vídeo aqui, pouco importa. O que importa mesmo é que propaganda de cá e propaganda de lá, obviamente, essa imagem não fazia dos comunistas figuras muito benquistas entre os camponeses católicos, principalmente os castrocomunistas, como eles eram chamados. Bastava usar esse termo que os guerrilheiros eram vistos como o diabo. E esse fato vai ser importante daqui a pouco quando as senhorinhas começarem a confundir o comunista com Jesus Cristo. A CIA acompanhava a situação na Bolívia de perto porque Che Guevara tinha sumido da vida pública em Cuba desde 1965. Os Estados Unidos queriam saber onde ele estava e temiam que ele ajudasse a criar novos focos revolucionários na América Latina, como ele literalmente já estava fazendo, né? Então, a confirmação da presença dele na Bolívia aumentou a importância de uma operação militar liderada pelos americanos. Durante 1967, o grupo de Che Guevara perdeu força. Quem não morreu foi capturado, quem não foi capturado desertou e meteu o pé. E quem sobrou já não tinha mais força pra nada. A história de Che Guevara chegava a um fim. Os combatentes caminhavam por terreno difícil e recebiam pouco apoio, já que a população local informava o exército sobre qualquer movimentação suspeita. E, isolados, a guerrilha também tinha problemas para manter contato com redes externas. Curiosamente, uma coisa engraçada acontece quando você se esconde muito bem dos seus inimigos, é que os seus amigos também não te acham. Só que, em março de 1967, foi criado o 2º Batalhão Ranger, que, sem Megazord, era uma resposta direta do presidente boliviano, René Barrientos, aos primeiros ataques da guerrilha do Che. Barrientos mandou criar uma força de cerca de 650 homens e pediu ajuda dos Estados Unidos porque o exército boliviano comum tinha pouco preparo para perseguir uma coluna guerrilheira em terreno rural, onde eles costumavam estar. Em abril daquele ano, uma equipe de 16 homens das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, os famosos Boinas Verdes, chegou à Bolívia para organizar e treinar esse batalhão, em tiro, patrulha, pequenas unidades de contra-guerrilha durante um programa de 19 semanas. E no começo de outubro de 1967, fugindo do cerco dos militares bolivianos, Che Guevara e seus homens chegaram perto de La Higuera, um povoado isolado, era pequeno e pobre. O grupo estava desgastado, os combatentes vinham sendo abatidos pela fome e pelo cansaço, a munição já estava no fim. Na manhã de 8 de outubro de 1967, esse treinamento dos militares foi posto à prova. O exército boliviano recebeu a informação que tanto procuravam. Um camponês chamado Pedro Peña viu 17 guerrilheiros passando perto de sua plantação de batatas e entrando na Quebrada del Yuro na noite anterior. Às 6h30 da manhã, o 2º tenente Carlos Pérez pegou o rádio e passou o aviso ao capitão Gary Prado. Prado entendeu o tamanho da chance e deslocou os homens que tinha até lá. A quebrada, que é uma formação geológica, não uma favela paulista, tinha paredes altas e o fundo fechado de mata. Che Guevara e seus homens teriam pouca saída limpa. Um grupo pequeno podia se esconder ali por algumas horas, mas também podia morrer preso ali dentro. Prado mandou 2 seções fecharem a entrada norte e levou outra força para o alto da saída sul. Os soldados carregavam 2 morteiros de 60mm e uma Browning M1919A6, uma metralhadora de calibre .30. O cerco começou e por volta de 12h30, os homens já tinham tomado posição. Che Guevara percebeu o movimento do exército e dividiu seus homens dentro daquele espaço curto para tentar escapar pelo alto. A ideia até fazia sentido dentro da cabeça de um homem cercado, mas o lugar já tinha virado um funil. Eles eventualmente seriam empurrados para a morte. Os guerrilheiros abriram fogo quando os homens de Pérez entraram pelo lado norte da quebrada. 2 Rangers bolivianos caíram e Prado mandou o sargento Juanca fechar a saída por uma das ravinas chamada La Tusca. Che Guevara tentou fugir pelo ponto onde as 2 quebradas se encontravam, mas os soldados fecharam o caminho com tiros de metralhadora e morteiros. Uma bala acertou a perna dele, outro tiro quebrou a sua carabina M1 e a fuga
terminou ali. O sargento Juanca entrou na ravina com granadas e empurrou os guerrilheiros para trás. Che Guevara tentou subir a encosta com seu parceiro Willie, mas 2 Rangers bolivianos esperaram os dois se aproximarem e os renderam perto do posto de Gary Prado. Prado comunicou a captura pelo rádio e a fuga dos guerrilheiros terminou ali. Ainda que faltasse criar um mártir e, por consequência, o santo. Os soldados levaram Che Guevara para a escola primária de La Higuera depois da captura. A sala de aula virou uma prisão improvisada. Entre os cartazes infantis e abecedário, colocaram o homem ainda com a perna ensanguentada. Um militar ficou na porta, garantindo que ele não fugisse. Che Guevara sabia, claro, que uma captura daquele tamanho acabaria longe de um tribunal. Os militares queriam entregar resultado rápido e os agentes ligados aos Estados Unidos acompanhavam a operação de perto, esperando a fatídica ordem. Ele até chegou a ser interrogado, mas obviamente não entregou muita coisa. E aquela captura criou um problema para o governo boliviano, porque Che Guevara vivo ainda podia transformar a derrota em fala pública. Um julgamento levaria repórteres e câmeras para perto do caso e abriria espaço para um último discurso que claramente ia entrar para a história. Mesmo preso, ele ainda era uma ameaça política. Não podiam dar a chance de ele virar um mártir. Assim, o governo boliviano decidiu encerrar o caso ali mesmo. No dia seguinte, em 9 de outubro de 1967, perto de 1 da tarde, o sargento Mário Terán entrou na escola com a ordem vindo do alto escalão boliviano. Ele precisava matar Che Guevara. Depois da execução, os militares colocaram o corpo num helicóptero e levaram Che Guevara para Valle Grande. O cadáver chegou ao Hospital Senhor de Malta e os funcionários lavaram o corpo. A água tirou o barro da campanha e o sangue que se espalhou da perna para o corpo. As marcas principais ficaram os furos de uma execução a queima-roupa. Mas agora, na maca do hospital, havia outro homem. Não mais um castro-comunista enviado pelo diabo. O rosto limpo fazia Ernesto Che Guevara parecer estar em um sono com os anjos. A barba grande e o cabelo comprido faziam ele até parecer demais com outra figura importante. Os funcionários colocaram Che Guevara na lavanderia, sobre tanques de cimento, e o exército permitiu que o povo visse o destino daqueles que teimassem em uma insurgência. Cada morador foi convidado para ver de perto a prova da vitória. A cidade entrou pela lavanderia e viu outra coisa. O povo encontrou um homem lavado, ferido, deitado numa pedra fria, com a barba grudada no rosto e os olhos semiabertos. Uma imagem que batia direto numa memória que muita gente ali conhecia desde criança. Então, quando os moradores olharam para Che Guevara naquele lugar, naquela posição, como um homem indefeso e executado, muita gente viu menos um inimigo derrotado, e mais, a imagem de Jesus Cristo. O morto exposto num velório estranho, feito às pressas, cercado por soldados, lembrava a morte do próprio Filho de Deus. A propaganda do governo tratava Che Guevara como um estrangeiro que ameaçava o camponês católico, mas o cadáver atrapalhou essa versão. Foi justamente a sensibilidade religiosa daquele povo o que fez Che Guevara se transformar, mesmo sem a oportunidade de um discurso em vida, no mártir que eles tanto temiam. Algumas pessoas cortaram mechas do cabelo de Che Guevara e guardaram como uma relíquia católica. As fotografias do corpo começaram a circular junto com os relatos emocionados de quem estava ali. E aí o caso escapou da mão dos militares. A imagem de Che Guevara morto na lavanderia do hospital virou outra coisa fora da Bolívia. O crítico de arte John Berger fez uma observação muito boa de que aquelas fotos lembravam muito a pintura religiosa Lamentação sobre o Cristo Morto de Andrea Mantegna. Os militares esperavam escárnio por um comunista perdedor, receberam culto. Da noite de 10 de outubro, o exército fechou o hospital e acabou com a visitação. Os soldados isolaram o prédio depois daquele espetáculo na lavanderia. Os militares entenderam o risco ali e decidiram encerrar o lugar de peregrinação antes que ele nascesse. Percebendo o problema que aquilo ia dar, o governo teve uma ideia genial. Não podemos deixar o lugar de sepultamento dele virar uma crença local, então precisamos dar sumiço no corpo. Só que pensa aqui comigo, qual outro personagem bíblico foi morto e até hoje não sabemos o lugar exato onde ele foi sepultado originalmente? Sim, ele mesmo,
Jesus Cristo. O que você acha que acontece quando uma figura misteriosa morre e, no fim, depois que as pessoas começam a descobrir que ele é santo, tudo o que se encontra é um túmulo vazio? Os militares fizeram uma máscara mortuária para provar a identidade e que tinham matado ele mesmo, caso virasse outra lenda, e depois cortaram as 2 mãos do cadáver. Eles usaram aquelas mãos para tirar as impressões digitais e comparar com os registros da Argentina. E durante a noite, o exército levou o corpo para longe do público e enterrou o que sobrou de Che Guevara em segredo. O que, obviamente, só alimentou a fé do povo, e a devoção local ao santo comunista foi aumentando durante os anos em que o corpo ficou escondido. O povo de Valle Grande e La Higuera tinha visto aquele cadáver na lavanderia do hospital com o rosto como de um Cristo morto e depois ficou sem túmulo para visitar. Todos os lugares que o cadáver passou nesse meio virou lugar de procissão. Com o tempo, os camponeses começaram a lembrar das falas dele sobre os pobres. Muita gente daquela região tinha dado pouco apoio à guerrilha durante a campanha na Bolívia. Depois da morte, essa lembrança virou culpa. O povo olhava para trás e pensava que um homem tinha aparecido ali, falando da miséria, do direito à terra, de gente abandonada, de pobres, e eles tinham deixado aquilo passar. Eles não podiam aceitar serem os novos fariseus. Moradores passaram a pedir ajuda e fazer promessas, esperando um milagre do São Ernesto. A história, que começou com camponeses denunciando comunistas malignos no meio do mato, virou: sempre soubemos que Che Guevara morreu pelos pobres, assim como Jesus Cristo. E assim, o culto de São Ernesto seguiu até 1995, quando o segredo do enterro voltou a ser o foco da mídia. O jornalista americano John Lee Anderson pesquisava a vida de Che Guevara para o seu próximo livro, que mais tarde sairia aqui no Brasil como Che Guevara, uma biografia, e foi até Santa Cruz, na Bolívia, para conversar com Mário Vargas Salinas, um general boliviano já aposentado. O general tinha participado da campanha contra a guerrilha em 1967 e sabia de coisa que o exército tinha guardado por quase 30 anos. Durante a conversa, ele falou do corpo. Ele disse que sabia onde tinham enterrado o corpo do santo. O general Mário Vargas Salinas conversou com John Lee Anderson e apontou, enfim, o jazigo do santo tão adorado. O corpo do guerrilheiro tinha sido enterrado na antiga pista de pouso, a poucos quilômetros do lugar de sua morte. O que rendeu não apenas um best-seller para o jornalista, mas também abriu uma investigação oficial na Bolívia que trouxe a equipe argentina de antropologia forense, uma ONG científica, para busca. Em 28 de junho de 1997, a equipe encontrou restos humanos na antiga pista de Valle Grande. A escavação avançou durante vários dias porque os peritos precisavam retirar os restos com cuidado, camada por camada, sem misturar ossos, roupas e objetos que podiam ajudar na identificação. E em 5 de julho, depois de uma semana de trabalho, eles chegaram ao conjunto principal da vala. Ali foram retirados 7 esqueletos, colocados juntos no mesmo enterro clandestino. Um deles seria eventualmente atribuído a Che Guevara, mas essa conclusão ainda precisava passar por um exame técnico. Entre os materiais retirados da vala, uma peça chamou a atenção: uma jaqueta encontrada com uma pequena caixa de tabaco no bolso. A caixa ainda tinha tabaco dentro e havia registros anteriores ligando a jaqueta e o tabaco ao Che Guevara. Depois da retirada das ossadas, os peritos levaram o material para análise e cruzaram dentes, radiografias, fotografias, roupas e objetos pessoais. Os dados da necrópsia também ajudaram e o esqueleto sem as mãos coincidia com o cadáver mutilado pelos militares para a coleta de impressões digitais. Em outubro de 1997, os restos mortais de Che Guevara já estavam em Cuba. O governo cubano preparou uma cerimônia pública para transformar aquele enterro tardio numa homenagem nacional. As urnas de Che Guevara e dos outros 6 guerrilheiros foram colocadas em pequenos caixões de madeira. Depois, tudo seguiu em cortejo até Santa Clara, a cidade escolhida para receber o mausoléu, porque Che Guevara tinha comandado ali uma das ações mais importantes da reta final da Revolução Cubana. O enterro aconteceu em 17 de outubro de 1997, com honras militares, presença do próprio Fidel Castro e a população em geral acompanhando. Um grupo de crianças cantou Hasta Siempre, que é uma das músicas mais ligadas à memória de Che Guevara em Cuba. Fidel Castro fez um discurso e acendeu uma chama permanente no memorial. Valle Grande e La Higuera ficaram marcadas pela memória de Che Guevara como um santo popular morto na região. O caminho ligado à captura, ao transporte e à exposição do corpo virou parte da Ruta del Che,
Roteiro turístico que passa pela lavanderia, pelo hospital, pela escola de La Higuera, pela quebrada del Churro e pelo local onde o cadáver foi enterrado. Diferente de Cuba, lá sim, você vai poder fazer as suas preces e orações ao santo comunista. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.